Olá, viajantes da história. Sejam bem-vindos ao canal Viagens na História. Eu sou o professor Augusto Silva e neste vídeo vamos falar sobre a definição do que é o feudalismo, suas principais características. Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever se você ainda não for inscrito e dar aquele tapa no dedão para ajudar o crescimento do canal. O feudalismo foi uma organização econômica, política e social baseada na posse da terra, que nesse caso nós iremos chamar de palavra feudo, que nada mais que significa terra. Daí vem o nome do próprio sistema, né? Do sistema feudal, o sistema onde a riqueza está baseada na posse, na propriedade da terra, do feudo. Bom, predominou nesse período na Europa Ocidental esse modelo, né, durante a Baixa Idade Média, e ele surge do encontro, como nós vimos no último vídeo, no vídeo anterior, da cultura romana, latina, com a cultura dos povos germânicos que invadem o Império. Essas invasões bárbaras, né, que vão levar, e nós vimos isso no último vídeo, ao colapso do Império Romano do Ocidente, né? E à medida que esse processo de desagregação do Império Romano se acelera, você tem a construção desse sistema que nós chamamos de feudalismo, tá? Bom, nesse modelo de sistema que nós vimos, que é um sistema social, político, econômico, tá? Que se baseia na propriedade das terras, tá? Então as terras, os títulos de nobreza eram doados pelos reis, né? Como recompensa aos líderes participado de batalhas, né? Então você tem aí uma questão relacionada a uma tradição dos povos germânicos, que é o benefício, né, de você presentear a demonstração de coragem, tá? Bom, no feudo era uma grande propriedade rural, então você pode imaginar isso como uma grande fazenda que abrigava nesse feudo um castelo onde morava o senhor fortificado. Você tem que entender que nós vimos que houve um processo de ruralização, e esse processo de ruralização ele vem acompanhado por um processo de descentralização do poder, né? Então você não tem aquele poder central forte que garante a questão da segurança, a questão da proteção, ainda mais que é um período de muitas invasões, de muitas guerras. Então a questão da defesa é muito valorizado nesse período. Então você tem um castelo fortificado, né? Você tem uma região onde existem as aldeias e as terras para o cultivo, né? Além de pasto e bosques e tudo mais, tá? Teve origem no Império Carolíngio, né? Durante o Império Carolíngio, que é um desses reinos que surgem da fragmentação do Império Romano, né? Ele tem origem no próprio reino franco, tá? Quando o rei precisava de aliados para ajudar na defesa do Império e dessa vasta fronteira do Império Carolíngio, ele distribuía essas terras. A partir do século IX, quando este império se desintegrava, né, o que você vai ter várias regiões independentes entre si, governadas por nobres, né? Em cada senhor feudal governa o seu feudo como se fosse um pequeno país, né? Com moeda própria, leis próprias e tudo mais. Vamos à primeira parte do vídeo, que agora que nós definimos o que é o feudalismo, sempre que nós falarmos sobre um tema novo a respeito de história, você vai ter que dividir em partes. Nesse caso, a gente divide em 3 grandes áreas.
sociedade, política e economia. São as principais características que sempre que você vai apresentar algo dentro do conteúdo de história, você vai focar e vai olhar para esses pontos, né? E como era a sociedade feudal. Nós vimos, né, que a posse da terra era extremamente importante, né? Então, e essa posse era definida em grande parte pelo seu nascimento. Se você desse a sorte de nascer numa família de nobres, possuidores de terra, teu futuro está garantido. Do contrário, tu vai ter uma vida um pouco difícil. Teria uma vida um pouco difícil, né? Bom, a sociedade no feudalismo ela era chamada de estamental. O que significa isso? Né? Que ela é formada por camadas sociais. Aí tu vai falar, professor, mas toda a sociedade é formada por camadas. Verdade. Só que nesse caso, numa sociedade estamental, você tem uma sociedade em camadas que não existe a possibilidade de mobilidade. Quer dizer, você nasce numa determinada camada, você vai permanecer nela até o fim, né? Acontece, cada uma das camadas possui certos privilégios, ou melhor, né? Nem todos têm privilégio, mas a primeira e a segunda camada possuem determinados privilégios que a terceira camada, que nós vamos conhecer, não possuía. E nessa lógica dessa sociedade estamental, dividida em 3 estamentos, em 3 camadas, né, você tem o clero, né, a nobreza e os servos. 3 camadas, não tem mistério, mole de gravar, não tem como errar isso na hora da prova. Clero, nobreza e servos, tá? Como não existe mobilidade social e esses estamentos, né, é praticamente impossível você ascender neles, em geral acabava nascendo e herdando até mesmo a profissão dos seus pais, né? Então seu pai é um agricultor, você naturalmente seria um agricultor. Seu pai é um ferreiro, naturalmente você seria um ferreiro. Mas vamos por parte. Vamos falar primeiro da nobreza, né? A nobreza é uma nobreza de terras, é uma nobreza proprietária de terras, né? E seus integrantes, a gente costuma chamar eles de senhores feudais, de maneira geral. Então, sempre que você ouve falar senhor feudal, você sabe que é um nobre, né? Que era uma nobreza de terras, tá? Eles eram responsáveis pela aplicação da lei, também concediam privilégios, né? Controlavam todo o comércio do feudo, da sua terra, com outros feudos, administravam a cobrança de impostos e também a justiça. Como você não tem um poder central e esses nobres governavam como se fossem pequenos reis, né? Era muito comum guerras entre feudos, né? Então eles possuíam exércitos particulares e mantinham relações diplomáticas complexas entre a nobreza, né? E no topo dessa nobreza estava o rei, que de maneira geral, é claro que tenho em mente que isso a gente está falando de maneira genérica, né? De maneira abrangente, mas não quer dizer que foi exatamente assim em todos os países da Europa, tá? O feudalismo clássico, a gente pode localizar ele na região da França. Então você tem na França praticamente todas essas características que nós estamos descrevendo. Agora, em outros países da Europa, você pode ter algumas variações de tradições culturais diferenciadas. Você tem as principais características, mas você tem pequenas variações, tá bom? Só para deixar mais claro isso aí. Bom, esses reis, né? Os reis medievais, como o poder ele é descentralizado, né? Então apesar de ele ter toda a pompa do cargo da realeza, de ser o rei, né? Ele na prática ele tinha muito pouco, tinha pouco poder, muito pouco poder, né? Enfim, tinha pouco poder, né? Porque o poder estava dividido entre o rei e os senhores feudais. Então, um exemplo, como se um rei fosse declarar guerra a um outro rei,
a um outro país, ele precisa contar com o apoio da nobreza. Do contrário, ele não teria tropas suficientes para fazer guerra, né? Bom, mas ele tem o prestígio junto aos senhores feudais, junto à nobreza, justamente por ser o rei, né? A próxima camada que nós vamos apresentar é o clero. E quem é o clero? O clero são os membros da Igreja Católica. Nós vimos que a Igreja Católica, ao longo do período medieval, ela se tornou a mais poderosa instituição feudal da Europa feudal, pois ela é, além de ser a única que fala em nome de Deus, ela vai receber grandes doações de terra e se torna uma proprietária de terras, de vastas extensões de terras dentro da Europa. Além de, devido ao seu poder de controlar a religião, ela passa a ditar as regras de moral, de comportamento, né? Segundo ela, cada membro da sociedade tinha uma função a ser cumprida. E é então uma pegadinha da sociedade estamental, né? Que é uma sociedade onde cada camada possui uma função. Então a nobreza é uma nobreza de guerreira, né? São os cavaleiros. É uma nobreza cuja função, segundo essa lógica, seria a de defesa, de proteção da sociedade. O clero, por sua vez, os membros da igreja, a função deles é orar e evangelizar, salvar as almas, né? Então a salvação da sociedade. Mas alguém tem que trabalhar. Alguém tem que trabalhar para produzir alimento, para produzir riqueza, para poder sustentar esses dois grupos que não trabalham, que não produzem e não pagam impostos, em geral, tá? Quem é que vai fazer isso? O servo, né? Os servos, tá? Esse servo, que é a base da sociedade, vai caber a ele todo o trabalho produtivo, tá? Lembrando que, apesar de a gente estar falando sobre, quando a gente fala dos senhores feudais, a gente está focando principalmente na nobreza, haviam feudos também da Igreja Católica, né? E além desse papel, além do papel de principal representante de Deus na Terra, na Europa, além de ser aquela que controla, né, a moralidade e a mentalidade europeia medieval, ela vai ter um papel a Igreja Católica vai ter um papel muito importante na preservação da escrita, da palavra escrita, né? Porque a Igreja Católica, como os padres católicos, não todos, mas havia um percentual dos padres que sabiam ler e escrever, e eles vão preservar essa tecnologia da escrita, né? Eles vão preservar os manuscritos, a literatura, a filosofia e a ciência clássica, que se perdeu com a queda do Império Romano, né? E o que vai acontecer? Tanto que existiam até monges especializados no trabalho de preservação desse conhecimento escrito, que eram os monges copistas, que o nome já dá a entender mais ou menos o que eles faziam. Eles copiavam, né? Faziam cópias dos manuscritos, tá? Bom, além disso tudo, além desse trabalho de preservação da escrita, preservação do conhecimento, papel dentro da construção desse mundo medieval, para o bem e para o mal. Aliás, como tudo na vida, né? Tem dois lados, tá? E na base da sociedade, nós temos os servos. No outro vídeo, nós tivemos um comentário de uma viajante que questionou sobre quem eram esses servos, se havia diferenciação entre eles, se haviam diferentes tipos de servos. E vamos tentar explicar isso aí. Bom, os servos, que são aqueles que vão realizar o trabalho produtivo na Europa medieval, né? Então eles são fundamentais, eles são a mão de obra fundamental. Lembre-se que um dos fatores que leva à decadência do Império Romano foi a crise da economia escravista no Império Romano. O Império Romano era um império escravocrata.
E você tem uma crise dessa oferta de mão de obra escrava na Europa, e isso vai ser um dos fatores, não vai ser o único fator, mas vai ser um dos fatores que vai levar à decadência do Império. Então você tem, a partir, eu até falei sobre a questão do colonato no vídeo anterior, você tem uma nova forma de relação de trabalho, que é a servidão, tá? Que é o processo que evolui do próprio colonato, tá? Então esse trabalho está fundamentado na servidão, com os camponeses presos à terra. Então os camponeses estão presos à terra e subordinados, quer dizer, eles devem uma série de obrigações ao senhor feudal, ao dono da terra, tá? Nós vamos tentar abordar alguma dessas obrigações. E essas obrigações eram impostos, além de trabalho, até o trabalho pela utilização da terra do senhor, tá? Por outro lado, os senhores feudais, então aí alguns alunos sempre questionam, não é? O servo e o escravo é a mesma coisa? Ser servo e ser escravo é a mesma coisa? A resposta é não. Por que não? Porque o escravo, ele é uma ferramenta. Existiam ferramentas, machado, martelo, e existiam ferramentas que falavam e andavam, que eram os escravos. Então o escravo ele era visto como uma coisa e não como um ser, um indivíduo. O servo não, o servo ele é um indivíduo, ele é uma pessoa, né? Porém ele está preso a laços de lealdade, de fidelidade ao senhor da terra onde ele mora, né? E em troca desse trabalho, dos impostos que o servo vai pagar para o senhor feudal, esse senhor tem algumas obrigações, principalmente a obrigação de proteger em caso de ataques. Lembrando que é um período de muitas, já falamos disso, de muitas guerras, ainda estão ocorrendo ataques, principalmente dos povos que viviam no norte da Europa, os vikings. Então você tem uma série de ondas de ataque, tá vindo de fora da Europa, de fora do mundo cristão europeu, né? Mas também dentro da Europa. É um período que não é um período fácil não era um período fácil de se viver, né? Além disso, haviam outros trabalhadores. Apesar do servo ser a principal massa de trabalho, você tinha outros trabalhadores que não estavam presos, tinham um pouco mais de liberdade, como por exemplo os vilões, tá? Que eram homens livres, ou seja, não estavam presos ao feudo, moravam, né, viviam nas vilas, nas pequenas cidades. Como você tem um processo de ruralização, as cidades europeias elas encolhem, elas reduzem de tamanho, e esses vilões eles podiam prestar trabalhar tanto para o senhor feudal, eles eram artesãos, eles eram mão de obra especializada, né? Praticar atividades comerciais locais, tá? Então o vilão é o cara que mora na vila, né? E que não trabalha na agricultura, ele trabalha em outras atividades da região. Os ministeriais, os ministeriais que trabalhavam diretamente na administração do feudo, tá? Eles são um grupo de pessoas mais próximas do senhor e poderiam chegar a uma pequena ascensão social, podendo chegar a ser elevada à condição de uma pequena nobreza, né? E você tem um número muito pequeno, de escravos, principalmente porque a Igreja Católica se opunha de certa forma à escravidão. Mas não é correto eu afirmar que não havia escravidão na Europa feudal. Você tem escravos, mas o número é muito pequeno, não é um número reduzido de escravos, que de maneira geral eles trabalhavam nos serviços domésticos, né? E nesse período, quem são os escravos? Em geral, eram pessoas de outras religiões que não fossem cristãos. Então, a escravidão de cristão por cristão não era
não era aceito, não era bem visto. Mas você poderia ter a escravidão, por exemplo, de muçulmanos e vice-versa, cristãos. É perverso, mas era uma realidade daquele período, né? Bom, a condição de vida nos feudos era bastante precário e o servo, é claro, mergulhado na miséria em todas as formas que você conseguir imaginar, né? Como eles são explorados tanto pelos senhores feudais quanto também pelos membros da igreja. Lembre-se que os servos têm que pagar o dízimo para a igreja, pagar as ofertas, fazer as ofertas que a igreja acabava exigindo, né? Isso acabava tornando o servo extremamente explorado nessa sociedade. Bom, vamos agora para a próxima característica, que é a economia feudal. Eu acho que fica muito fácil nós conseguirmos imaginar qual é a base da economia do sistema do feudalismo. Afinal de contas, se a palavra feudalismo significa terra, é presumível que a riqueza e a produção de riqueza advém justamente dessa terra, né? Então a produção, o feudo, de maneira geral, na Idade Média, o feudo ele é concebido para ser autossuficiente, ou seja, produzir tudo o que ele pudesse necessitar, até porque ele poderia sofrer um ataque, ser cercado. Os feudos tinham que ter a capacidade de ser autossuficiente, né? Então é natural que tudo que se produz no feudo, de maneira geral, visa-se ao consumo local, tá? Dessa maneira, a principal atividade econômica é a agricultura e a criação de animais para a pecuária, para fornecimento local, tá? O comércio em larga escala ele praticamente desaparece na Europa medieval. Você tem um comércio local entre regiões locais, mas é muito pequeno em comparação ao que existia, por exemplo, na época do Império Romano, tá? Na época de boas colheitas, onde você tem fartura de produtos e de alimentos, esse excedente era trocado entre os feudos vizinhos, nas feiras medievais que ocorriam nas cidades e nos entroncamentos de diferentes rotas comerciais, tá? Nesse comércio regional que ocorria a troca de gêneros alimentícios e de gêneros de produção local, mas não necessariamente de moeda, porque nesse período da Alta Idade Média, que nós estamos estudando, você tem uma economia praticamente amonetária, ou seja, praticamente não circula moedas na economia. Próxima característica, o poder político. No feudalismo, né, no feudo, quem exercia o poder político era o senhor feudal. Ele possuía o exército, ele controlava o exército, ele possuía um exército particular, como nós já falamos. Ele também era responsável pela cobrança de impostos e praticava e exercia justiça em nome do rei, né? Nesse sentido, ele tem esses direitos, esses privilégios garantidos pela sua posição social, mas ele também tem, nós já falamos isso, o dever de proteger os seus servos, a sua mão de obra, né? E esses castelos, a residência do senhor, eram verdadeiras fortalezas que tinham como principal função a defesa da própria comunidade do feudo. É caracterizada pelo que nós chamamos de relação de suzerania e vassalagem, tá? E no centro da relação de suzerania e vassalagem está a questão do juramento de fidelidade, chamado de homenagem, aonde o senhor feudal, que possuía mais recursos, mais terras, se tornava suzerano
de um nobre menor, né, que jurava a ele vassalagem, jurava a ele fidelidade e passava a lutar em seu nome, carregando sua bandeira, suas cores, em retribuição, né, em caso de demonstração de valentia, de honradez. Esse que jurou lealdade recebia terras. Esse vassalo deveria defender o suzerano, ou seja, lutar em nome dele em caso de guerra. Então, de certa maneira, a relação de suzerania e vassalagem acabava estabelecendo uma troca de obrigações e deveres entre o suzerano e o vassalo. Bom, pessoal, o vídeo já ficou bastante longo, ficou até mais longo do que eu gostaria de deixar ele ficar, porque eu sei que fica cansativo. Eu quero agradecer a todos que chegaram até esse ponto do vídeo. Muito obrigado por assistir. Não se esqueçam de curtir, de compartilhar o vídeo para aquele seu amigo que está se preparando para o Enem, que está focado para a prova, tá? Até o próximo vídeo e um abraço.